agradecer a presença de todos os irmãos, a presença do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 14. Dando sequência cada sábado, no livro de Romanos, eu achei no capítulo 14. Acolhei o que é débil a fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou bem persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa de si mesma impura, salvo para aquele a quem assim considera. Para isso é impura. Se por causa de comida o teu irmão se deteste, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não sejam, pois, vituperados o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste em comida, mas em justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo, agradável a Deus, aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar ou a ofender, ou se enfraquecer. A fé que tem treina para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, irmão, nós temos aqui um assunto bastante importante, como eu já tenho mencionado em outras ocasiões. Aqui nós temos uma igreja mista de gentios e judeus. Então tinha muito conflito com o sistema judaico perante esta igreja em Roma. Porque os judeus traziam aquele costume da lei de não poder fazer isso, aquilo outro, com comida e muitas outras coisas. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele nem tinha chegado a Roma, mas a mensagem de Deus, já preparada pela graça de Deus, que os gentios estavam sendo salvos, então está preparando eles para recebê-lo, o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus.
Portanto, então, existem essas coisas de comida, bebida e festa, dias de lua, essas coisas mais. Então, a carta, ao chegarem a eles, estava mostrando que agora uma comunhão entre gentios e judeus na igreja do corpo de Cristo não era para ter essa diferença ou julgamento de um contra o outro. Então, esse versículo 1 diz assim: acolher o que deve na fé, não porém para discutir opiniões. Interessante a gente observar isso. Ah, não pode isso, não pode, ah, pode. E fica naquela teimosia de discutir. Deus quer na igreja, o corpo de Cristo, uma harmonia na presença do Senhor para edificação e não para confusão. Então, uns acreditavam que podia comer de tudo, o outro não. Porque tinha aquela abstinência que a lei fazia para com o povo de Israel. E, na verdade, agora, não é mais por essas coisas, mas pelo ato glorioso de Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, e agora as pessoas viram pela fé. Não era para entrar em confusão por causa de não fazer isso ou fazer aquilo. E interessante a gente observar aqui, aquele que fazia distinção de alimentação, então Deus colocou ele como débil na fé. Isso é fraco na fé. E nós vimos nos nossos dias de hoje, entre o mundo religioso, ainda tem muitas igrejas gentílicas por aí que adotam isso. Deixam de viver pela fé, porque acham que servir a Deus é se abster de tal coisa, de alguma coisa. E o que a Bíblia recomenda aqui naqueles dias, o versículo 3, é: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O interessante aqui foi o que Deus acolheu a pessoa para a salvação. No propósito eterno de Deus, no seu Filho Jesus Cristo, para que a pessoa fosse salva em Cristo Jesus. Em Cristo está o perdão de todos os pecados, em Cristo está a esperança da vida eterna. Então, não é uma coisa abaixo desse eterno propósito de Cristo, e que a pessoa pode chegar a Deus. Não é isso. É o crer no Senhor Jesus Cristo, agora viver pela fé em Cristo, confiar em Cristo. E por causa dessas situações, poderia entrar ato de julgamento. Então, versículo 4, quem és tu que julga servo alheio? Faz uma pergunta. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Importante a gente observar isso. O homem tem uma tendência de fazer julgamento, isso é claro. Nós temos essa tendência muito, muito ruim na nossa vida, de julgar uma outra pessoa, ou até o irmão mesmo. E muitas vezes, a ponto de julgar que até que aquela pessoa tenha caído. Não, ele não é mais útil na presença de Deus. E assim por diante. Surgem muitas coisas malignas no nosso coração. Mas a palavra de Deus diz: não faça isso. Não faça isso, porque quando pensa que ele cai, o Senhor sustém ele em pé. E a nós mesmos, até aquele que julga, tem que entender que quando ele faz esse julgamento, ele que caiu nesse momento. Ele pode acreditar que o Senhor é que mantém ele em pé. Suster é segurar na presença de Deus, pelo poder de Deus, para a esperança da vida eterna. Então, devemos tomar muito cuidado e
E quando vem isso em nosso coração para fazer julgamento, devemos esquecer isso. Não devemos fazer esse pensamento prevalecer, porque isso é muito ruim na vida de um salvo, muito ruim mesmo. Devemos confiar que é o Senhor que pode julgar, é o Senhor que pode suster o fraco. No versículo 5, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga as iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Porque antes eu falei de lua de festa, lua nova, dias de festa, e o judaísmo, eles observavam muitas essas coisas. E agora na igreja em Roma, quando os gentios começaram a fazer parte, então não era para eles ter essas coisas. E isso é importante que nós aprendemos nos nossos dias de hoje, pela palavra de Deus, esse fato muito importante, para compreender corretamente qual é o desígnio de Deus, a direção que Deus nos dá para vivermos. Outro julga iguais todos os dias. Então, eu sou uma das pessoas que para mim todos os dias é igual. Todos os dias é um dia que eu devo estar na presença do Senhor, vamos conver a vontade do Senhor, ainda muitas vezes com muitas minhas fraquezas. Mas eu sei que cada dia o Senhor me fortalece. Então eu não faço diferença entre dias. Novamente, quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, essas coisas, irmãos, está nulo na presença do propósito de Deus. Ainda come tem essa tendência, mas para Deus não. Para Deus o importante é o perdão que Ele concede e é a esperança da vida eterna. Este sim, porque a graça remidora de Deus em Cristo Jesus que leva o homem para a salvação, para a esperança da vida eterna. Não são essas coisas que nos cercam e que muitas vezes atrapalham o bom sentimento da fé. Então, quem come dá graças a Deus e quem não come dá graças a Deus. Dá graças a Deus por quê? Como é que dá graças a Deus? Então, se eu vou comer tal coisa, eu dou graças a Deus. E se eu não como, eu dou graças a Deus. Mas eu dou graças a Deus pela comida espiritual, pela esperança da vida eterna. Este sim. É o dever de todos os salvos estar em gratidão na presença do Senhor, pela vida eterna que recebeu em Cristo Jesus. O versículo 7, porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Então, enquanto vivemos neste mundo, devemos viver para o Senhor. E se morremos, também não morremos para nós, é para o Senhor, porque estamos na eternidade com o Senhor. Se a esperança que o Senhor nos deu, essa esperança não nos desaponta, ou não confunde, ela não envergonha. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, não há distinção. Observe muito esse versículo aqui. Se vive é para o Senhor e se morre é para o Senhor. Porque o Senhor deu a salvação.
E Ele deu a salvação completa. Ele nos salvou, nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele fala do dia da ressurreição, que o Senhor ressuscitará nosso corpo e transformará como o corpo da sua glória, para estarmos na eternidade com o Senhor. Então, Ele nos salvou completo. Assim como Deus é triuno, Ele também nos criou também em três. Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Então é muito importante a gente observar pela palavra de Deus esse propósito de Deus para com as nossas vidas. E para termos a eternidade, foi para isso que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Este versículo 9. Ele é Senhor, quer vivo, quer morto, quer morrer, é Senhor. Ele é o Senhor. Enquanto vivemos aqui neste mundo, Ele é o nosso Senhor. E quando Ele nos tirar desse mundo, Ele continua sendo o nosso Senhor. Tu, porém, por que julga teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos comparecem perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse versículo 12 aqui, foi o versículo que eu ouvi a primeira vez uma pessoa falar. Dentro do cemitério, eu não tinha 19 anos de idade ainda não. Quando aquela pessoa chegou falando a respeito da pessoa morta, e por que rezar por ela, nós estávamos no dia 2 de novembro, que é conhecido tradicionalmente catolicismo, dia das almas, e chegou esse rapaz com a Bíblia, ele nem abriu a Bíblia. Ele fez uma pergunta para o meu irmão, se começaria a rezar pelo pai, que estava morto. E ele foi muito cauteloso. Ele disse, olha, eu não estou julgando, eu estou trazendo aqui o esclarecimento. Ele disse, se o teu pai está no céu, precisa rezar por ele? Daí o meu irmão ficou calado. E se ele está no céu, ele precisa, adianta rezar por ele? Daí ele disse, olha, eu vou explicar. Se ele está no céu, não precisa de reza, porque está com Deus. Se ele está no inferno, a reza também não vai tirar. E daí ele recitou, ele disse, na Bíblia está escrito, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quando ele falou isso, aquilo tocou no meu coração. Daquele momento em diante, eu vi que eu era responsável diante de Deus pelos meus atos. Mas voltando os versículos anteriores aqui, quando fala de julgamento, então, eu gostaria que os irmãos, em 2 Coríntios 5:10, diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios e toca nesse assunto. Aqui está a responsabilidade do salvo, servir ao Senhor. Não é uma vida jogada de qualquer maneira. Vai aparecer esse tribunal para os salvos no dia de Cristo, e cada um vai receber o que tiver feito meio do corpo bem ou mal praticou. Então, porque a palavra de Deus escreve isso, mostrando aos salvos que tome cuidado com as coisas deste mundo. Porque senão
daquele dia de Cristo lá, do tribunal de Cristo, muitas pessoas salvas vai estar ficar realmente sem galardão, porque não praticou nada que agradasse ao Senhor durante a vida que ele viveu na presença do Senhor. Interessante que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, ele toca esse assunto. Ele mostra isso. Porque se julgar e viver nesse conflito não é a vontade do Senhor. E quando chegará esse dia, o tribunal de Cristo, então os salvos vão receber o que é feito por meio do corpo, o bem ou o mal praticou. Então vai ter muito salvo que não vai ter o galardão. O galardão quer dizer prêmio. Não pergunte que prêmio é, espere, cada um vai chegar lá. Mas a Bíblia fala a respeito disso. E é muito importante, interessante, observar, para que tomamos cuidado com o que devemos falar, o que devemos fazer. O livro de Isaías, irmãos. Isaías 45 e 23. Então, versículo 45, 23, diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca sai o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. Então, o apóstolo Paulo dá essa referência aos romanos para que eles soubessem. Porque os romanos, que eram judeus aqui, eles sabiam bem disso. E se não soubesse, o apóstolo Paulo estava relembrando ele que estava escrito. E neste dia, todo homem, seja até o perdido, ele vai ver Deus uma vez, tá? Vai ter oportunidade uma vez, sendo nenhum perdido. E daí, então, quando ele vê Deus, ele vai dobrar os joelhos e vai louvar a Deus. Mas não tem perdão, é dia do juízo. O versículo 13: não nós julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo aquele que assim o considera a esse impuro. O apóstolo Paulo torna esse assunto novamente, dizendo: olha, irmãos, as coisas não são impuras, mas para aquele que julga, então para esse impuro. E, portanto, diz a palavra, não tomais isso como tropeço ao irmão. Versículo 15: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele que por favor de quem Cristo morreu. Interessante de observar isso. Uma vez, chegou na minha casa uma pessoa que morava lá em Dona Ema. Ele foi no culto ele foi almoçar na minha casa.
E eu sabia que ele havia um mundo religioso cheio dessas coisas. E no almoço, não toquei em nada disso. Nada. Porque eu sabia que ele vinha dessas coisas. E eu queria aproveitar mais, falar a respeito do amor de Cristo, a salvação pela graça dele. Imagine se naquela hora de refeição eu tocasse nos assuntos, então eu ia, em vez de aproximar ele, eu ia afastar. Eu estava ciente de que não podia fazer isso. Eu tinha que tratar com amor essa pessoa. Então são momentos que a gente tem que enfrentar isso, passa por essa dificuldade. Mas tem que saber como passar. Ele também não tocou nada em nossa alimentação. E assim por diante, irmãos. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, a palavra de Deus fala tal coisa lá com um tempo tão atrás, e nós muitas vezes se deparamos com essa mesma situação. Então, versículo 15. E se por causa de comida o teu irmão entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele a quem Cristo morreu. Muitas vezes até parece difícil a gente explicar isso. Mas a palavra de Deus é clara, direta. Só basta pensar. O versículo 16 diz: não seja, pois, vituperado o vosso bem. A palavra vituperado quer dizer desaprovado o vosso bem. Então são palavras aqui que muitas vezes não está no nosso costume a pronunciar isso, mas está na palavra de Deus, é importante a gente saber o que significa isso. Você já viu essa palavra vituperada assim no nosso dia a dia? Não. Isso significa desaprovado. Desaprovar a outra pessoa, seja ela da maneira que ela é, mas se ela está em Cristo, ela está aprovada por Cristo. Não é desaprovada por nós. Aí, versículo 17, uma coisa bastante importante aqui. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Olha, irmão, interessante. Essa esperança de viver na eternidade, de estar no reino de Deus celestialmente, para a eternidade, não é por causa de comida ou bebida que nós temos aqui nesse mundo. Nada disso. Nada disso. As coisas deste mundo, elas se passam como a nossa vida também. Nós se alimentamos para viver neste mundo, nesse corpo. Porque assim nós somos criados, e Deus criou as coisas e liberou para a nossa alimentação, para que enquanto vivemos esse mundo. E assim mesmo enfraquecemos ele fisicamente. Passamos por diversas dificuldades. Mas essa esperança celestial, ela não se limita apenas às coisas desta vida. Foi nos dado pela graça de Deus em Cristo Jesus, quando ele se entregou lá naquela cruz, derramou seu sangue e chamou o apóstolo Paulo e determinou este evangelho da graça de Deus para a salvação dos gentios e dos judeus também, pela graça, formando a igreja, o corpo de Cristo, para viver nessa esperança da eternidade. E aquele deste modo serve ser agradável a Deus e aprovado pelos homens, aprovado por aqueles que também se servem.
O versículo 19, irmãos. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Edificação. Quando nós derrubamos uma crítica, ainda que pareça que seja com razão, com verdade, isso não edifica. Temos que tomar muito cuidado. Porque, em vez de aproximar para ser edificado, se afasta. Isso é muito ruim na presença de Deus. Deus não quer assim. E nós achamos muito defeito no outro. Mas esse defeito que nós achamos e abordamos, isso não é edificação. Isso não edifica. Isso afasta. Isso é muito ruim. E eu sei que a palavra de Deus, muitas vezes, ela é dura conosco. Mas é assim que Deus quer que nós vivemos para a edificação. Edificar é fazer crescer. Destruir é diminuir, é acabar, é arrasar. E o versículo 20 completa. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é um mal para o homem a comer com escândalo. Volta aqui, negócio da alimentação. E destruir a obra de Deus por causa de alimentação, ou por causa de conceitos, ou de pensamentos, que muitas vezes surgem no nosso coração para achar um defeito no outro. Isso não é bom, isso não é a vontade de Deus. É a mesma coisa uma pessoa enferma. Ela vai no médico para receber remédio para se fortalecer, para curar aquela doença que está com ele. Agora imagina se ele vai no médico e o médico dá um remédio que não é para aquela doença que ele tem. Eu passei por essa dificuldade agora, essa minha queda de saúde. Fui no médico e o médico me julgou que eu estava com mal de Parkinson e me deu remédio para o Parkinson. Olha, quase me matou. Foi terrível. Foi terrível. Então eu tenho experiência disso. Daí fui no outro médico, o médico dizendo, não, você não tem mal de Parkinson. Você está no erro completo. Eu vivia assim, babando já. Era terrível. E a mesma coisa é quando nós pegamos um irmão e criticamos ele, em vez de edificar, destruímos. Nem isso é a vontade de Deus. A fé que tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que come, porque a prova e come. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Interessante. Tudo que não provém daquela determinação de Deus para com e confia é pecado. Porque Deus deu completamente e com muita sinceridade e com muita perfeição. Esta é a esperança do salvo viver pela fé. Se a pessoa desvia disso, é pecado. Está fora da vontade de Deus. E por isso que ele erra e chega no tribunal de Cristo, daí Cristo vai, fizesse isso, aquilo e aquilo outro. Por isso não terás o galardão. Então, muitos salvos, são salvos, porque foi salvo por Cristo, a salvação não se perde. Porque uma vez salvo é salvo, mas salvo para viver na vontade do Senhor. Então possamos ser muito agradecidos a Deus. Então finalizamos, irmão, com esse versículo. Mas aquele que tem dúvida é condenado a ser puro, porque o que faz não provém de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Amém? Amém.